sei lá. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Vamos ler dois versículos, mas se Deus quiser a gente vai ler outros correlatos aqui no mesmo assunto. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Marcos 1, versos 12 e 13. Diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Uma outra versão que eu estava lendo antes de vir para o culto, que é assim, versículo 14: Esteve ali no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém. Marcos é o evangelho, a apresentação do evangelho de forma mais concisa, né? É mais curto de todos. Por exemplo, a história da tentação de Jesus aqui está resumida num versículo. Porque o versículo 12 fala que o Espírito impeliu para o deserto, ok. E aí, o 13 só fala que ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, não sei o quê, vê as feras, depois os anjos serviu, pronto, acabou. Essa mesma explicação em Mateus são 11 versículos. Em Lucas eu não lembro, mas talvez uns 9 ou 10 versículos. E já em Marcos, um versículo só. Eu escolhi o Marcos para ir mais rápido, na verdade. Mas vocês sabem a história da tentação. A grande verdade, eu não sei, vou até perguntar. Tem um texto, que a hora que eu estava terminando a oração, que eu lembrei desse versículo, mas sabe aquele versículo que você sabe, mas não sabe o endereço? Eu acho que isso é Timóteo. Na versão que eu tenho na minha memória, esse versículo fala assim, pode ser que eu esteja citando errado, porque eu não estou lembrando onde está. Portanto, todo aquele que deseja viver piamente em Cristo, padecerá perseguições. Eu acho que é Timóteo. Está com cara de Timóteo, está com cara de ser... eu não sei nem se é a primeira ou segunda carta de Paulo a Timóteo, me perdoe. 3,12? Lê para mim, vamos ver. 2 de Timóteo 3,12, de Paulo a Timóteo. Mas você fala, mas não... vai. Na verdade, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aí. Eu citei quase certo. Todos aqueles que desejam viver, eu falei, né? E lá está todos os que piamente... tudo bem. Significa que quando você quer servir a Jesus, presta bem atenção. Quando você quer servir a Cristo, virão perseguições, virão privações, virão situações de dificuldade. Por isso Jesus, ele falou o seguinte, quando Jesus fala da torre, não sei quem lembra desse texto, ele fala o seguinte, quando alguém quer construir uma torre, senta primeiro e faz as contas. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, versículo Lucas 14, 28. Diz assim o texto, palavras de Jesus. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? E do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre levar a cruz. Veja o verso 25.
Grandes multidões acompanhavam, e ele voltando se disse: se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vocês querendo construir uma torre? Ou seja, quando Jesus fala de tem que fazer a conta antes de se tornar discípulo dele, o que ele está dizendo é o seguinte: faça o cálculo se você é crente de verdade. Faça o cálculo se você pode se apresentar como um cristão genuíno, como um crente, uma crente de verdade. Por quê? Porque quando a gente começa a caminhar com Jesus, os embates são inevitáveis. Então, por exemplo, quando eu comecei a servir a Jesus, meu pai se separou da minha mãe. E foi muito violento, foi muito difícil, tal. Eu virei o homem da casa. Eu tinha 17 anos, então eu tive que alugar uma casa no meu nome. Tive que, enfim, começam várias dificuldades. Várias dificuldades. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, a gente não para ver essas questões. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. 3 dias, sem comer, sem beber, sem nada. É fácil? Não. Quase 4 séculos antes de Jesus, salvo engano, no ano 340, mais ou menos, antes de Cristo, nascia um homem numa ilha chamada Samos, chamado Epicuro. E ele cresceu influenciado pela filosofia grega. Essa ilha onde ele nasceu é grega também. Ele era grego. Influenciado pela filosofia já de Sócrates, de Platão, que estava naquele berço e tudo mais do século IV a.C., ele se torna um pensador e desenvolve uma linha filosófica. E essa linha ficou tão conhecida, por exemplo, Jesus não fala de Sócrates, Jesus não fala de Platão, que são os vultos mais importantes da filosofia helenística, da filosofia grega. Mas a Bíblia menciona Epicuro, esse cara que eu estou falando aqui, uma vez só, lá em Atos capítulo 17. Em Atos 17, verso 18, fala dos epicureus, os seguidores da filosofia de Epicuro. E aí, em Atos 17, 18, diz assim: alguns dos filósofos epicureus e estoicos, então tem o estoicismo, aqui mencionado, uma hora a gente fala sobre isso, e os epicureus aqui mencionados, né? Contendiam com Paulo, perguntando o que ele estava pregando deuses estranhos, não sei o que lá. E quem é esse Epicuro, mencionado aqui como os epicureus, né, os discípulos de Epicuro? Epicuro ficou conhecido por produzir ele fala lá da filosofia do prazer, que eu não vou entrar aqui no assunto, que senão vai destoar. O nosso assunto é porque o crente sofre. Se Deus é bom, porque Ele permite privações, lutas, batalhas, dificuldades. E Epicuro ficou conhecido porque ele produziu um paradoxo que fez com que muitas pessoas se afastassem da ideia da existência de um Deus bom, na época de Paulo, até hoje, na verdade. Porque esse paradoxo ficou muito conhecido, e ele ficou conhecido como paradoxo de Epicuro. Se você der um Google colocando paradoxo de Epicuro, você vai saber. E o paradoxo, basicamente, é o seguinte: se Deus é onipotente, onisciente, se Deus é onipotente, onisciente, onibenevolente, ou seja, se Ele é todo-poderoso, se Ele é onipotente, onisciente e onibenevolente, quer dizer, se Ele é todo-poderoso, se Ele sabe tudo, onisciente, se Ele é bom, então o mal não deveria existir. E se o mal existe, então esse Deus não deve existir. Porque ele pensa assim, se Deus é todo-poderoso, então Ele pode tudo. Se Deus é bom, então Ele quer abençoar você. E se Deus é onisciente, Ele sabe o que você está passando, então por que você sofre? Porque, tem uma doença incurável ou coisa parecida. Aí ele vai dizer, diante do sofrimento,
esse tripé de ser bom, onipotente e onisciente não funciona. Tipo assim, você tem um mal que você não consegue lidar. Então, ou Deus, ele é bom, ele é todo poderoso e só não gosta de você, é por isso que você está com esse negócio. Ou então, ele gosta de você, ele sabe tudo, mas ele não tem poder. Então, por isso você sofre. Ou então, ele tem poder, ele gosta de você, mas ele não sabe que você está sofrendo. Entende? E aí o Epicuro constrói esse paradoxo, e esse paradoxo conseguiu tirar muitas pessoas, né, da ideia, da existência de um Deus que é bom, todo-poderoso, onisciente, tudo mais, e esse próprio conceito de bom ou mal, né? Porque, por exemplo, pastor, mas isso aí que você está falando não tem sentido mesmo? Então, o próprio conceito de bom e mal não faz nenhum sentido sem termos uma base para diferenciar um do outro. Eu quero entrar no assunto aqui da Bíblia, mas já que eu provoquei, é o seguinte: se a gente não tem um conceito pessoal, interno, que vem com a gente, sobre certo, errado, bom e mal, a gente não sabe quem agiu melhor, se o Hitler ou a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi. Porque o nosso, se eu pegar uma lousa aqui e a mão livre fizer um risco assim, esse risco está reto ou torto? Está reto ou torto? Aí eu pergunto, como você sabe que está torto? Você só pode saber se está torto se você tiver um conceito de linha reta. Se você não tem um conceito de linha reta, qual a diferença de uma linha assim, assim, ou assim, ou assim? Você não, então precisa de um conceito. Em outras palavras, você só consegue saber se uma linha está torta se você já tiver um conceito de linha reta, caso contrário, não existirão linhas retas nem tortas, apenas linhas. Então, quando ele fala, ele é bom, se Deus é bom, se Deus é... Não, peraí, mas qual é o seu conceito de bom? Então, você já precisa partir de um pressuposto de que é bom. E seja como for, o Epicuro e o epicurismo, ainda hoje arrebata pessoas da presença de Deus, porque muitos entendem que o sofrimento que passam tem a ver com algum tipo de punição de Deus ou algo do gênero. Sendo que, na verdade, a morte, ela devia ser recebida como bênção para os cristãos. Esse é o conceito bíblico. Porque não importa como Deus escolheu chamar você, quando Deus escolhe chamar, é bênção. Porque acabou, é o fim do sofrimento. E toda cura, a gente ora por cura, oramos aqui, eu creio, nós já vimos curas acontecendo, às vezes sim, às vezes não, a vontade é de Deus, mas toda cura, eu já disse isso para vocês, é um remendo, porque a pessoa, ela é curada de uma doença. Beleza, mas uma hora ela vai morrer, também. Ela é curada, mas não significa que ela vai durar eternamente agora. Ela foi curada agora, mas daqui 10 anos, daqui 5 anos, ela vai morrer do mesmo jeito. Então, seja como for, agora, lendo esse texto de Jesus, assim que ele foi batizado, por exemplo, no dia que eu fui batizado, meu pai não foi no meu batismo. Por quê? Porque do rolo que estava na minha família. Logo que eu me converti, assim, nas semanas que eu me converti. E eu quero tratar um pouco sobre isso. Deus colocou no meu coração essa palavra e eu quero pegar esse texto de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, provado, com fome, com sede, com Satanás lá durante 40 dias e sozinho, solitário. Quantos discípulos Jesus tem nesse momento? Nenhum. Jesus não tem nenhum discípulo aqui. Não é que Jesus tinha discípulos, que os discípulos ficaram lá fora esperando, lá no pé do monte. Não, Jesus não tinha ninguém. Aqui ele não tinha ninguém. E eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse assunto, se eu conseguir. Primeiro, Deus nos leva a desertos e provas para revelar a nossa identidade a nós mesmos. Revelar a nossa identidade a nós mesmos. Aí você fala assim, pastor, faz sentido isso que o senhor está falando? Por que eu tenho que... Deus vai revelar a minha identidade a mim?
Eu já sei quem eu sou. Então, isso é o que a gente pensa. Vou fazer umas perguntas. Até que ponto você pode chegar dependendo da sua necessidade? Que tipo de atitude você é capaz de fazer baseado na sua necessidade? O que você pode ou não chegar a fazer dependendo da necessidade que você tem? Pode ser que eu esteja falando para um auditório agora, ou para quem está online, que tem gente aqui que não é exatamente ladrão, mas já roubou, dependendo da necessidade. Que não é um assassino, mas já matou. Não por essência não é, mas já matou, dependendo da necessidade. Tem gente que mata por trocados. Tem gente que mata por nada. Tem gente que morre por trocados, tem gente que morre por nada. Tem gente que se vende o corpo em troca de um punhado de drogas. Tem gente que nem vende, só entrega de graça mesmo. E você, qual é o seu limite? Até onde você chega? Até onde a sua integridade vai? Agora você está aqui sentado, nesse calor que está fazendo aqui em São Paulo, aqui em Campinas, mas aqui a gente está no ar-condicionado, está de boa, meditando na palavra. Mas ninguém sabe o que você já foi capaz de fazer. Até onde você chegou a ir, a ouvir ou a falar. Ninguém sabe aqui, ou ninguém aqui sabe coisas sobre você que não dá para falar publicamente. E aí, qual o seu limite na hora da dor? Na hora da privação? Quando acabou o dinheiro? Quando acabou, não tem mais a casa? Quando não tem mais a saúde? Quando não tem mais o status? Quando não tem mais o emprego? Qual o seu limite na hora da raiva? Na hora da ira? Na hora do... Qual é o seu limite? Esses dias atrás, aconselhando, né, uma pessoa, um casal, e aí eu estava falando com o cara ao telefone, e era uma ligação que já estava durando uns 50 minutos, meu Deus do céu, e daqui a pouco eu ouvi o barulho, tic, tic, tic. Eu falei assim, peraí, você está acendendo um cigarro ou é impressão minha que está acendendo um isqueiro? Não, mas isso aqui para mim é uma fuga. Eu falo, toma vergonha na sua cara, meu amigo. Qual é o seu limite na hora da raiva, ou na hora da ira, ou na hora da perda, ou na hora da falência, ou na hora da dor, ou na hora da doença, ou na hora... Qual é o seu limite na hora da necessidade? O texto que eu li aqui, só Marcos, porque só tinha 2 versículos, para ir rápido, que era Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Quando a gente fala de assuntos assim, o limite na hora da perda, o limite na hora do revés, a gente já pensa em Jó. Não é? Já pensa no livro de Jó. Mas se a gente abrir a Bíblia, lá na primeira página, lá em Gênesis, lá no começo, Gênesis, Êxodo, já dá para perceber que Deus usa dificuldades como algum tipo de lição para capacitar seus filhos. Agora há pouco eu disse, lembrando, eu não tinha anotado esse texto, vocês pesquisaram em Timóteo, todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições, dificuldades, perseguições, provações. O texto que nós lemos de Marcos, embora tenha 2 versículos, ele é mais bem explicado em Mateus capítulo 4 ou em Lucas capítulo 4. Em ambos os casos, porque está falando de um mesmo evento, Jesus sai das águas do batismo, assim que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Assim que termina o batismo, no domingo agora, nós batizamos quantas pessoas? Eu não lembro. 14 pessoas. 14 pessoas. Como foi a semana? 15? 15? Não, você tirou 14. Certo. 15 pessoas. Como está sendo a semana desses 15 irmãos? Porque quando Jesus saiu da água para ser batizado, a sequência lógica do texto, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. A próxima experiência de Jesus, a experiência, uma que é o batismo nas águas, ó, que bênção,
o Espírito Santo fala lá, desce na forma da pomba, o pai fala, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, me comprar, não sei o que lá, beleza. No próximo take, no próximo slide, no próximo passo, é Jesus no deserto, provação, fome, Satanás, não tem discípulo, não tem amigos, não tem ninguém. Então, essa é a experiência. Deus nos leva a desertos para nos mostrar, para revelar a nós mesmos, a nossa identidade. Por exemplo, Jesus no batismo, o que aconteceu? O céu se abriu e o que o pai falou? Esse é meu filho. Pronto, essa é a identidade de Jesus, revelada no batismo. Ok. Só que a grande revelação disso vai acontecer na prova. Lá, a revelação da identidade é para as pessoas. Ok. Só que Jesus vai experienciar isso de fato, na hora do deserto. Quando Satanás chega e fala assim, se você é realmente filho de Deus, pedras têm que virar pão. E aí Jesus vai responder para Satanás que não precisa de pão, para entender que ele é filho de Deus. Então agora, ele está colocando em prática aquilo que na teoria, aquilo que as pessoas ouviram, aquilo que no batismo, aquilo que o pastor fala, aquilo que está escrito no versículo, mas na prática, é na hora da prova. Então primeiro, Deus nos leva a desertos e provas para revelar a nossa identidade a nós mesmos. Porque revelar diante da sociedade é no batismo, é na rede social, você usa o Facebook, está aí, servo de Cristo, serva de Jesus, serva de tal e tal, e está tudo certo, mas quando chegar a prova, o que Deus falou para Satanás quando o assunto era Jó? Você vai ver que ele não vai se dobrar, mesmo se você tocar em tudo que ele tem. E aí é na prova. Abre em Gênesis capítulo 15, por favor. Em Gênesis capítulo 15, todo mundo vai falar, a gente já pensa, por exemplo, no deserto, né, a escravidão do Egito, que foi terrível, 400 anos. Mas em Gênesis capítulo 15, essa escravidão é mencionada quase 500 anos antes. Diz assim, o Abraão estava orando, enfim, não vem aqui, não é o assunto, e Deus vai revelar a Abraão a respeito da escravidão que vai acontecer no Egito. Ele diz assim, 15:13, Gênesis 15:13, então lhe foi dito, saiba com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está falando assim, então, seu pessoal, seus descendentes, serão reduzidos à escravidão, serão escravos por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. E depois sairão de lá com grandes riquezas, tu irás teus pais em paz, será sepultado de ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Quando eu vi esse versículo pela primeira vez, pensa só, Deus diz assim, ó, a terra pela qual você está orando é essa. Você já chegou. Porque o Abraão disse, eu deixei tudo, agora não tenho nada, tal. E Deus falou, então, a terra que eu vou te dar é essa. Só que eu não vou te dar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, nem esse ano, nem o ano que vem, nem essa década, nem na outra, nem na outra, nem na outra, nem na outra, nem esse século, nem no outro. Aí o Abraão ficou olhando e falou, como é então que funciona? Que promessa é essa que o senhor está fazendo para mim? E aí vai ficar claro que a promessa de Deus a Abraão não era no CPF, era no CNPJ. Tipo assim, eu não estou falando para você pessoa física, eu estou falando para o Abraão PJ, não sei se estou me fazendo entender, para o Abraão como um todo, você está entendendo? Você vai para a sua sepultura, em paz, em ditosa velhice, disse Deus. Mas o resultado de você vai ser afligido no deserto por 400 anos. Por uma nação vai ser afligida como escravos por 400 anos.
E depois desses 4, na 4ª geração depois, vocês voltam para cá. Porque a medida do pecado dos amorreus ainda não completou. É tipo uma taça que falta pouco para completar. Quando essa taça se derramar, aí eu vou tirar os amorreus daqui e vou dar esse lugar para vocês. Por enquanto eles têm esse crédito. O pecado deles ainda não chegou até o fim. Eles ainda têm um crédito para pecar um pouco mais. E quando encher essa taça, eu vou tirar eles daqui e vou colocar vocês aqui. E na minha conta isso vai dar mais ou menos 400 anos. É o que Deus está falando aqui. Aqui nesse texto Deus está dizendo que o sofrimento, a escravidão no Egito, tinha propósitos. Deus tinha propósito com os hebreus, mas Deus também tinha propósito com os amorreus. E enquanto o propósito com os amorreus estava acontecendo, os hebreus iam sofrer por 400 anos. Então o sofrimento também tem propósito. E quando a gente chega no livro do Êxodo, que aí a coisa está acontecendo na prática, em Gênesis está a profecia, em Êxodo está a prática. Quando chega em Êxodo, que está todo mundo escravo, está todo mundo sofrendo, eles começam a gritar, Senhor, porque o que é que Deus diz para Moisés? Eu ouvi a oração dos filhos de Israel e eu desci para livrá-los. E aí, Deus está dizendo o seguinte, eles estão clamando, agora na prática, eles estão chorando, eles estão gemendo, e eu vim aqui para livrar. Quando a gente chega em Êxodo, já chegamos no evento que Deus tinha descrito lá em Gênesis 15, que nós lemos, e agora começa a ficar mais claro qual é o propósito de Deus em fazer isso, em permitir aquela escravidão, em permitir aquela perseguição, em permitir a ideia da necessidade do deserto. Deus queria mostrar para eles a identidade deles mesmos. Porque assim, na perseguição, na luta, todo mundo é bonzinho, irmão. Todo mundo é gente boa, todo mundo é coitado, todo mundo, Senhor, nos livra, a gente não merece, por que tudo isso, por que tudo... Aí Deus tira esse pessoal do Egito e coloca onde? No deserto por 40 anos. Por que Deus coloca esse pessoal no deserto? Então, assim que Deus se revela a eles, no caso através de Moisés, vem o deserto. Assim que Jesus se batiza, vem a tentação. Assim que você se batiza, vem a dificuldade. Assim que Paulo se batiza, ou melhor, assim que Paulo tem um encontro com Cristo, tem a cegueira de 3 dias. Assim, é básico isso aí na Bíblia. A dificuldade, a luta, a perseguição vem na sequência. Então, se você está esperando que você vai aceitar Cristo, as igrejas, aí todo mundo te abraça, todo mundo te beija, ora, tudo bem. Mas no amanhecer o dia, aí você vai enfrentar a verdade, a realidade. E muitas vezes a realidade... Quer ver, quando eu estava falando aqui, quando a gente se converte, logo na sequência vem uma dificuldade. Quem experimentou isso na raça, levanta a mão. Todo mundo quase. Para e pensa mesmo na sua conversão, se não é assim que funciona. Na prática, é isso. E aí Deus tira o povo, se revela ao povo lá no Êxodo, tem o cordeiro, o sangue nas umbrais, não sei o que, tudo bem, o trovão, o mar se abre, eles passam pelo mar, a Bíblia diz que eles foram batizados no mar. Ou seja, passa a experiência do batismo, deserto. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A mesma coisa que aconteceu comigo, é a mesma coisa que aconteceu com vocês. Depois do batismo, deserto. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Qual é o propósito nesse caso? Mostrar a nossa identidade a nós mesmos. Do que a gente é capaz. Quem é a gente mesmo? Abra a Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Falando sobre esse pessoal do deserto, essa experiência do deserto. Pode ser um pouquinho antes, pode ser o versículo 3. Eu não estou com o texto aberto aqui. Todos eles, versículo 1, vamos parar vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, batizados na nuvem, batizados no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual,
E beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Aquela pedra era Cristo, se liga. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por causa disso foram prostrados no deserto. Sabe o que é prostrado no deserto? Sepultados. A palavra lá no texto grego, sepultados no deserto. Ou seja, não passaram pela prova. Chegou na hora da prova, teve o batismo. Chegou na hora da prova, não passaram na prova. Então foram sepultados, enterrados no deserto. Ou seja, não conseguiram passar pela a experiência da prova. E o que a prova faz? Revela a nossa identidade a nós. Porque se eu perguntar aqui quem é santo filho de Deus, todo mundo levanta a mão. Mas na prova é que você vai ter isso de verdade com você. Pastor, mas tudo bem, eu entendi, faz parte. O senhor falou do senhor, nós aqui, o senhor pediu para levantar a mão, a maioria, beleza. Mas, caramba, e com Jesus? Por que é que Deus, o Pai, permitiu isso? Porque Jesus precisava passar pelo deserto. E essa questão é bem interessante, porque a gente pode somar a essa pergunta, por que Jesus precisou passar pelo deserto, a questão do batismo. Por que Jesus precisou passar pelo batismo? Jesus tinha pecado? Não, quem faz essa pergunta é o próprio batizador de Jesus, que é o João Batista. Ele fala, o Senhor que devia me batizar, não eu te batizar. Logo, fica claro que assim como a experiência do batismo e a experiência do deserto, estão na Bíblia, na vida de Jesus, para nos dar o exemplo. Jesus foi batizado para nos dar exemplo. E Jesus passou pelo deserto para nos dar o exemplo. Por isso, ele, assim que se batiza, passa pelo período de provação no deserto. A identidade de Jesus é revelada no batismo, mas no deserto é posta à prova. Se tu és filho de Deus, agora eu quero ver. Então, no batismo, na igreja, na fé, no microfone, no púlpito, alguns chamam de altar, você é um santo filho de Deus, a paz do Senhor, servo de Deus, serva de Jesus, beleza. Mas é na prova. É quando você olha a conta e fala assim, caramba, 14 centavos. O que eu faço com 14 centavos? Não dá nem para sacar. Dá para comprar bala, mas não dá nem para sacar esse dinheiro. Passa no débito, a bala. Porque quem nunca passou uma privação, uma dificuldade? E é na aprovação, é na privação, é na dificuldade. Eu sei o que é levantar de manhã para trabalhar e não ter dinheiro para ir trabalhar. Aí conta as moedas, pega as moedinhas, isso aqui dá para pagar o ônibus. E é aí, na prova, é aí no deserto, que a nossa identidade que foi revelada no batismo, Filho de Deus, ela é colocada à prova. É na prova. A identidade de Jesus revelada no batismo, beleza, mas no deserto é posta à prova. Por que Satanás fala para ele no deserto? Se tu és filho de Deus, e agora? E aí Jesus, essa tentação vai com Jesus até a cruz. Lembra o que o ladrão na cruz disse? Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Jesus, opa, já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi essa em algum lugar. Então as provas são permitidas por Deus para que a nossa fé, a minha fé, a sua fé, deixe de ser uma fé teórica, e passe a ser uma fé prática. Perdão, não é? Teoria é bonito, e na prática o perdão. Paciência, na teoria é coisa, longanimidade, as palavras a gente tem um monte, mas eu quero ver na prática. E na prática, como é que você consegue exercitar paciência? No contexto da dificuldade. Quando você quer falar, você quer dar um tapa na mesa, mas você fala, não, porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou filha de Deus. Você quer esganar a pessoa, mas você vai perdoar. Por quê? Porque você é filho de Deus. É na prova. Então a prova serve para mostrar para nós a nossa verdadeira identidade.
Segundo, a consciência da sua identidade vem com uma experiência essencialmente pessoal. Não é lendo livros, não é fazendo cursos e nem vendo vídeos do YouTube. A consciência de quem você é acontece com uma experiência pessoal. Irmãos, isso não dá para falar, não dá para passar através do microfone. Por exemplo, eu falei de Paulo, eu falei de Israel, lá os hebreus no deserto. Vamos pensar, Jacó. Dias atrás eu falei sobre Jacó. Jacó só foi transformado. Quando é que o Jacó vira Israel? O Jacó vira Israel porque o Jacó não era um homem assim que você quisesse imitar. O Jacó era rico, tudo bem. O Jacó era um cara, pai de 10, 12 filhos, tudo bem. O Jacó tinha 4 esposas, o Jacó tinha dinheiro, o Jacó era milionário, mas ele não era um... Por quê? Por que eu sei disso na Bíblia? Porque quando a coisa apertava, o Jacó saía fora. O Jacó não assumia o B.O. O Jacó não chegava lá e disse, põe meu nome aí, é comigo. Porque quando a coisa entortou lá, quando ele era jovem, o que ele fez? Fugiu. Fugiu. Aí ele casou de novo, aí ele teve filho com concubina, com não sei o quê, aí ele ficou rico. Aí quando ele quis ir embora da casa do sogro, o que ele fez? Fugiu. Fugiu de novo. Fez o que ele era acostumado a fazer. E quando ele soube, na fuga, que o irmão dele vinha de encontro com ele, com 400 homens de guerra, o que ele fez? Se escondeu, atrás do que ele tinha. Ele colocou as coisas na frente, foi ficando atrás, foi ficando atrás. Ele ficou tão atrás que ele ficou sozinho. E foi aí, quando ele estava sozinho, que Deus pegou ele, no Val de Jaboque. E Jacó só foi transformado quando estava sozinho no deserto, sem poder contar com nada. Ele tinha dinheiro, mas não estava com ele. Ele tinha funcionário, mas não estava com ele. Ele tinha esposa, mas não estava com ele. Ele tinha filho, mas não estava com ele. Ele tinha casa, mas a casa dele já não estava mais fixa. Porque ele estava mudando de uma cidade para outra. E quando ele não podia contar com mais nada, quando ele não tinha mais nada para contar, e aí chega Deus. Ou seja, a consciência da identidade que Deus vai dar para Jacó, dizendo, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, acontece numa experiência puramente pessoal, quando só está ele e Deus. Foi ali que Jacó teve seu encontro com Deus, e a partir dali ele muda o seu comportamento. É só ler o capítulo 32, o encontro com Deus de Gênesis, e o capítulo 33, eu quero ver, Gênesis 33, o encontro com Deus lá de Jacó, vocês sabem. No capítulo 33 diz assim, e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele, e então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e suas servas, e pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José por último, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até que chegou seu irmão. Essa é a primeira vez que o Jacó vai fazer isso. A primeira vez que o Jacó vai colocar todo mundo atrás e ele vai ficar na frente, falar, o problema está vindo ali, é comigo. Vem comigo aqui, eu que sou o Jacó. A primeira vez que ele vai fazer isso é depois que ele tem um encontro com Deus. Antes disso, qual é o comportamento de Jacó? Fugir. Fugir. Veja que é possível mudar a percepção sobre alguma coisa sem necessariamente alterar o que você faz. Você pode acreditar que a Terra é um disco. Tem crente assim nessa agora, que a Terra agora é um disco. Você pode acreditar que a Terra é um disco, por exemplo, apenas acompanhando gente no YouTube. Tem uma turma no YouTube que fala que a Terra é um disco, é plana, não sei o que lá, tudo bem. Você pode virar a sua cabeça só acompanhando esse pessoal. Ou seja, é possível mudar a sua percepção sobre alguma coisa sem necessariamente ter uma experiência empírica, sem necessariamente ter uma experiência pessoal.
Você muda a sua visão sobre alguma coisa ouvindo gente. Você muda a sua opinião sobre alguma coisa seguindo pessoas. Você pode começar a crer que o nome de Jesus é X, Y, agora tem vários tipos, é Ial, Shua, não sei o que lá. Você pode começar a entrar nessas vibes. Como? Seguindo ideias e filosofias na internet. Mas quando a gente fala de transformação, a gente está falando de experiência em nível pessoal. Só existe transformação em nível pessoal. O resto puxa, eu gostaria tanto de ser igual ao pastor fulano. Puxa, eu gostaria tanto de não sei o quê. O resto é isso. Mas transformação acontece em nível pessoal. No capítulo 24 do livro de Atos, o apóstolo Paulo, durante uma audiência com o melhor advogado de acusação, pago com o dinheiro dos dízimos e das ofertas para acusar o apóstolo Paulo, Atos capítulo 24, o nome desse advogado famoso era Tértulo, diz assim o texto. Atos 24, versículo 1 em diante, diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Aqui vai ter audiência. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo, eu vou ler o versículo 5 por conta do nosso tempo. Temos achado que esse homem, ele está falando de Paulo, é uma peste. Temos achado que esse homem é uma peste. Você já foi xingado por alguém de palavrão? Paulo está sendo xingado aqui. Só que Paulo não está sendo xingado na rua porque ele atropelou um sei lá o quê. Paulo está sendo xingado num tribunal. Está dizendo, você é uma peste. Paulo, você é uma peste. A acusação é essa. Temos visto, verificado que esse homem é uma peste. Agora veja como Paulo responde. Paulo responde, a gente vai dar um salto lá para o versículo 14, por conta do nosso tempo. Buscando o testemunho da sua consciência. Ele fala assim, confesso-te que segundo o caminho que vocês chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, nos escritos e nos profetas, tendo a esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, a consciência de Paulo, que ele teve um encontro pessoal com Jesus, que esse encontro transformou ele, e que a partir desse encontro ele é outro tipo de gente, esse encontro pessoal de Paulo, esse encontro pessoal de Paulo com Jesus, está na consciência dele. E quando alguém diz, você é uma peste, ele fala assim, não, a minha consciência cristã me diz quem eu sou, independente do que eu estou passando, independente do que você está falando sobre mim, porque nós vivemos um tempo onde se a pessoa falar assim, ela é gorda, pronto, a pessoa já não dorme mais, a pessoa já muda, a pessoa já e tal, é gordofobia, é isso, é aquilo, ela é feia, falou que eu sou feia e tal, pronto, desestrutura, a pessoa não consegue dormir, não toma banho, não quer mais trabalhar, não quer. Paulo é acusado publicamente num tribunal, dizendo, ele é uma peste. Aí Paulo fala, você acha que eu sou uma peste? Então, conforme o caminho que você diz que é uma seita, eu sirvo a Deus, com consciência pura. Eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu sou, porque Deus revelou quem eu sou na maior prova que eu passei na minha vida. Eu passei essa prova depois do meu batismo. Porque essa é a experiência de Jesus. Essa é a experiência de Paulo, essa é a experiência de Jacó. Jacó só foi transformado depois que estava sozinho naquela situação. Paulo aqui é acusado como sendo uma peste. Ele fala, não, a minha consciência não diz isso sobre mim. A minha consciência não diz isso sobre mim. Então, o primeiro ponto, Deus nos leva a desertos e provas para nos revelar a nossa identidade a nós mesmos. Revelar a nós mesmos. Ok, revelou? Amém. Agora o segundo ponto. A consciência da sua identidade vem
com uma experiência pessoal. E quando você tem experiência pessoal, pode falar que você é gordo, feio, pobre, rico, chique, pode falar que você é endemoniado, pode falar que você é uma peste, pode falar o que você quiser. Porque a minha consciência e a minha experiência com Deus me dizem quem eu realmente sou diante de Deus e diante de Satanás. Eu ia falar como é que Jesus sai do deserto, mas não vou conseguir por conta do tempo. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos ficar de pé, por favor? O ofertório foi feito? Não? Eu pedi para fazer justamente por causa do horário, mas não fizeram. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo que nós aprendemos mais da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, e que essas palavras ditas aqui, onde entendemos que logo na sequência da experiência contigo vem dificuldades, vem lutas, mas que essas lutas revelam nossa identidade a nós. E uma vez que essa identidade é revelada a nós, a nossa consciência precisa fortalecer tudo isso, para que a gente não caia diante dos ataques do inimigo, que essa maturidade defina a nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Você pode fazer a sua oferta através do Pix ou através do envelope, no Pix. E quando você entregar a sua oferta, o que você diz? Não, está murcho. O que você diz? Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus com as nossas ofertas. Pega aí ou o seu celular ou o envelope e vamos servir ao Senhor.